Estamos dando mais dinamismo ao processo de licenciamento ambiental e mostrando de uma vez por todas que geração de renda e crescimento econômico podem andar de mãos dadas com a preservação ambiental. Nossa nova legislação tem 3 grandes objetivos: padronizar o processo de licenciamento, acelerar o processo de licenciamento e simplificar o processo de licenciamento ambiental. Eixo 1, padronização. No primeiro eixo, padronizar, nós colocamos que todas as condicionantes, medidas compensatórias e reparatórias pedidas ao empreendedor no processo de licenciamento têm que ser padronizadas por tipo do empreendimento e por porte do empreendimento. Ou seja, não terá mais surpresas. A depender do tipo de empreendimento que você está fazendo e do porte dele, você vai saber exatamente quais são as condicionantes e medidas compensatórias e reparatórias que vai ter que ser feito no processo de licenciamento. Além disso, nós instituímos que qualquer medida compensatória ou reparatória tem que necessariamente ter a ver com o impacto gerado por aquele empreendimento. Porque de vez em quando a gente já viu no nosso país, no nosso estado, alguns pedidos para os empreendedores que não tem a ver com o impacto gerado. Nós colocamos também os tempos mínimos e máximos de cada licença emitida pelos órgãos e colocamos a renovação automática das licenças até que o órgão ambiental tenha a capacidade de analisar. Eixo 2, simplificação. Coisa mais importante que a gente faz é instituir a LAC, Licença por Adesão e Compromisso. O que é isso? É uma licença automática e autodeclaratória, ou seja, o empreendedor tem um certo empreendimento, ele vai lá no sistema do órgão ambiental e vai dizer, meu empreendimento é esse e eu estou aderindo a estes requisitos e compromissos ambientais. Vai estar lá tudo escrito, muito bem padronizado e simplificado. Como ele se comprometeu a isso, ele vai ter que fazer futuramente. Está emitida automaticamente a licença dele e o nosso papel é fiscalizar se ele de fato cumpriu ou não com esses compromissos feitos com o órgão licenciador. Isso é feito em vários lugares do mundo, agiliza muito o licenciamento e, claro, só pode ser feito para empreendimentos de baixo e médio potencial poluidor, para a gente garantir os requisitos ambientais. Segunda coisa muito importante que a gente faz é colocar que agora os órgãos estaduais não precisam mais esperar outros órgãos que não fazem parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente se manifestar no processo de licenciamento. Acontecia muito de que quando você vai licenciar um empreendimento, por exemplo, às vezes o IEMA, que é o nosso órgão estadual, precisava ficar esperando o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Natural Brasileiro, emitir algum parecer sobre alguma coisa que estava ali na área do empreendimento. Agora, o IEMA não espera mais. Ele vai emitir licenciamento independente da posição de outros órgãos que não fazem parte do Sistema Nacional de Meio Ambiente, como, por exemplo, o IPHAN ou os próprios municípios. Isso quer dizer que o empreendedor não vai precisar desses documentos dos outros órgãos? Claro que não. Ele ainda vai precisar disso para continuar e para operar o seu empreendimento. Mas o licenciamento ambiental vai andar. Terceira coisa na simplificação muito importante. Aqueles empreendimentos que quando estão operando têm programas, projetos e processos de meio ambiente bem estabelecidos e auditados, por outros órgãos importantes nesse sentido, vão poder ter uma simplificação na renovação da sua licença. Nós estamos premiando aqueles empreendedores que já na sua prática comum têm o meio ambiente como sendo muito importante. A quarta grande simplificação que a gente faz é que a gente autoriza o reaproveitamento de estudos ambientais. Ou seja, se você fez um empreendimento num bairro específico de Linhares, por exemplo, minha cidade, você vai ter um outro empreendimento do lado daquele empreendimento, ele não vai precisar repetir o estudo ambiental, pelo menos não na parte que fala da região do território. Vai poder aproveitar os dados daquele estudo ambiental anterior, se tiver atualizado, é claro, para conseguir fazer o seu estudo mais rápido e com as mesmas informações que teria de qualquer maneira. Isso agiliza o processo de licenciamento, isso facilita inclusive os órgãos ambientais de analisar. E a última grande simplificação é que setores econômicos específicos poderão ter um procedimento próprio de licenciamento ambiental. Ou seja, o setor de rocha, por exemplo, setor importante para o Estado, poderá solicitar a nós, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, um procedimento próprio de licenciamento.
E, obviamente, nós vamos analisar todos os requisitos ambientais e criar um procedimento para aquele setor, facilitando a vida do setor econômico e, claro, do órgão ambiental que vai analisar. Terceiro eixo, a aceleração. Estamos reduzindo todos os prazos de análise em 1/3, ou seja, para analisar um EIA-RIMA, que é o estudo ambiental mais complexo que tem, hoje o prazo é 1 ano. Nós estamos botando esse prazo para 240 dias. Para os outros estudos ambientais, hoje o prazo é 6 meses, nós estamos colocando esse prazo para 120 dias. Por último e muito importante, nós instituímos o CAPLA, que é a Comissão de Avaliação de Projetos Prioritários no Licenciamento Ambiental. É uma comissão que vai avaliar de cada empreendimento quais são aqueles grandes empreendimentos realmente prioritários aqui para o Estado do Espírito Santo. Seja obras públicas, seja empreendimentos privados, aqueles que de fato vão gerar renda, reduzir desigualdade e, obviamente, aumentar a capacidade do Estado de produzir. Esses empreendimentos vão ter equipe prioritária, um processo mais agilizado e, naturalmente, uma atenção muito maior do órgão. Por quê? Porque são empreendimentos que realmente vão ajudar o nosso Estado a se desenvolver. Com tudo isso, nós vamos agilizar o processo de licenciamento ambiental. Não estamos mexendo uma vírgula nos critérios ambientais. Estamos apenas simplificando, acelerando e padronizando os processos para que o Estado do Espírito Santo tenha mais velocidade no seu desenvolvimento. Isso é sim para o empreendedor que vai licenciar o seu projeto nos órgãos ambientais, mas é para dar mais segurança para os próprios técnicos ambientais fazerem o seu trabalho e, claro, para que toda a população tenha o benefício de geração de emprego e renda no final.